eu acredito em duas linhas de raciocínio. Ou é aquela mesma que eu falei no vídeo passado, mas adaptando para esse capítulo, né? Que vai ser o Walter levantando e mostrando uma nova habilidade, e a luta vai continuar quando de repente Renatos Revol vai chegar e impedir a luta para que não tenha mais destruição no local. Fala rapaziada, beleza? Meu nome é João e sejam bem-vindos ao canal Wanted. E hoje, rapaziada, videozinho de Martial Magic and Muscles, review do capítulo 77. E que capítulo, hein, rapaziada? Que capítulo, eu acertei nas previsões, como vocês viram aí antes. E eu vou comentar isso depois do review também. Mas enfim, sem enrolação, cara, eu quero muito falar desse capítulo. Bora lá! Então o capítulo ele começa com o golpe do Mesh, né, aquele chute do Mesh sendo bloqueado pela areia do Walter Meadow, bem na hora do contato do pé do Mesh com a cabeça do Walter. E nisso, quando o Mesh está no ar, o Walter consegue prender o pé do Mesh e consequentemente os braços e as pernas, já mandando um golpe pontudo de areia, já declarando o fim da batalha e a morte do Mesh, né? E enquanto esse golpe de areia tá a caminho, o 008 ele fica desesperado com isso, quando de repente vemos sangue se derramando. Quando é mostrado uma espécie de mão gigantesca com alguns anéis e unhas longas que protegeu o Mesh, parando o feitiço de Walter. E nisso o feitiço do Walter atravessou essa mão e essa mão desapareceu. E de repente nós vemos que o Mesh está sem os grilhões de areia que prendiam seus braços e pernas. E logo em seguida, bocejando, aparece ele. Sim, rapaziada, Renatos Revol. Eu sabia que ele ia interromper a luta de algum jeito. Tanto é que eu venho falando isso nos últimos 2 vídeos de review e acertei em cheio. O Mesh e o Walter ficam meio que sem reação vendo ele. E aí o Renatos Revol ele começa a falar que ele se esqueceu do que foi fazer ali. E ele fica tentando lembrar, né, cara? Aí o Mesh Comédia também fala que não faz ideia. E aí ele fala que tá na ponta da língua, mas ele não consegue lembrar. E um tempo depois ele lembra e fala que o Mesh passou de estágio do exame triplo dos visionários divinos. Aí o Mesh se pergunta: exame triplo dos visionários divinos? O Walter fica surpreso, porque foi exatamente o que eu falei. O Walter não era o avaliador do Mesh, ele só estava lá para atrapalhar o Mesh e eliminar ele. Porque, cara, seria uma baita de uma sacanagem o diretor colocar o Walter para avaliar o Mesh, já sabendo de sua justiça absoluta e personalidade difícil perante exceções, nunca iria aprovar o Mesh. Então o Mesh não ia ter nem um pouco de chance. Mas enfim, voltando agora pro Renatos Revol, ele explica que atualmente existem 3 escolas de magia de elite, e é revelado para nós que existem o Colégio Easton, a Academia de Magia Sagrada de St. Airs e a Academia de Magia Walks. Cada representante de cada uma das escolas de magia envia seus melhores candidatos, e o exame final com todos os colégios faz com que os candidatos concorram para decidir o vencedor. Mas as coisas mudaram e tem suspeitas de que Innocento Zero pode ter conseguido alguém no Colégio Walks. O Colégio Walks sempre acreditou que pode fazer o certo. Eles são uma escola de elite que valoriza a força e nada mais. E quem tem esse lugar sob seu controle é ninguém mais, ninguém menos que o grande malvado subalterno. Ou seja, pela minha interpretação, é uma escola de magia negra, mas realmente tá um pouco confuso. Vamos ver quando sair o capítulo em português, né? Mas pelo que eu entendi, a pessoa que comanda essa escola não é uma pessoa com uma reputação muito boa e é uma escola de magia negra, por um negócio que fala mais pra frente no capítulo. E é informado então que esses caras do Colégio Walks estão atrás do prêmio final, que é a marca dos visionários divinos, conhecida como Varinha dos Começos. Essa varinha é entregue ao vencedor como parte da celebração. Ela é uma fonte de muito poder mágico. Então o Renatos ele complementa, né, falando que de qualquer maneira, independente de ter as suspeitas ou não, o exame dos visionários divinos é uma celebração nacional e eles não podem cancelar o exame só por conta de um palpite, mas eles têm que evitar que o mundo entre em pânico. Então eles estão escrevendo: você, Mesh Vanded, no torneio para proteger a varinha e esmagar aquela escola negra. Ninguém está dizendo que é fácil enfrentá-los, inclusive o aluno número 1 do Colégio
Walks, Domina Blue Live é o aluno usuário de magia mais forte do momento. Então o Renato Sevol ele questiona, né? Ele é mais forte que os Visionários Divinos? É difícil dizer, mas o fato é que o Domina tem sim a possibilidade de ser uma das crianças de Innocento Zero, automaticamente sendo irmão do Mesh. Então o Mesh deve destruir os membros da escola de magia, vencendo o torneio, e assim automaticamente o mundo o receberá como mais novo Visionário Divino. Então vai demorar um pouquinho ainda pra gente ver o Mesh como Visionário Divino, né? Então o Renato Sevol pergunta pro Walter se ele tá de boa com isso, né? Porque o Walter tava no meio de uma batalha com ele e tal. E o Walter se vira já indo embora e fala que ele estará agindo por conta própria. Então é pro Renato Sevol agir como ele quiser. E nisso o Walter vaza dali. O Renato ele comenta que Domina era o centro de muitos boatos desagradáveis no ensino médio. Tem se falado que o visionário que veio depois do Walter e antes do Rainy Ames foi esmagado, tanto que não havia nada para ser feito por ele. Os rumores dizem que foi o Domina o responsável, e é irreal que um aluno do ensino médio pudesse vencer um Visionário Divino, mas para o Domina isso podia facilmente ter acontecido, porque acredite-se se quiser, nunca houve um estudante mais forte do que ele. O 008 então tremendo só por ouvir sobre o Domina, né? E o Mesh fala que possivelmente vai ser seu adversário mais difícil. O Renato complementa então falando pro Mesh ficar de boa, porque tem alguns caras do colégio St. Ars que competiram com o Rainy Ames no ano passado e que eles vão ser contratados para ajudar o Mesh. Então é mostrado, né, os alunos enquanto o Renato fala disso. O Mesh então complementa com o Rainy Ames, ele sabe que pode contar. Então de repente na última cena do capítulo nós vemos uma cena com o Domina agachado com os 3 alunos da St. Ars que iam ser contratados para ajudar o Mesh, todos feridos no chão. E encerrando o capítulo, o Domina pergunta: vocês realmente lutaram com o Rain? Eu realmente esperava mais. Isso foi deveras decepcionante, fala ele ao lado dos corpos dos alunos. Então o capítulo foi esse, rapaziada, e meus amigos, que capítulo, cara, muita coisa interessante para falarmos sobre. E vamos começar com o meu acerto de previsão, que foi em cheio, Renato Sevol interrompendo a luta. E que da hora aquele feitiço dele da mão gigantesca. Eu acho que vai ser muito da hora os seus outros poderes, né? O autor pode trabalhar isso muito bem, e eu estou deveras ansioso para mais demonstrações de poderes de Renato Sevol. E aí o próprio Renatos faz uma chuva de novas informações para nós, que é o exame triplo que vai ser entre os 3 colégios Easton, St. Ars e Walks, já falando também sobre o principal suspeito de ser um aliado de Innocento Zero, Domina Blue Live, que é muito temido tanto pelo Walter, pela sua relação quando foi falado, quanto também por Renato Sevol, principalmente pelo Domina ter a suspeita de ter exterminado um antigo Visionário Divino. Vai ser muito interessante essa questão da varinha também. Se o Mesh conseguir ela, o que será que ele vai fazer com ela, né? Será que ele vai quebrar ela? Será que ele vai presentear alguém com ela? Será que ele vai usar algum poder com ela? Não sei, algum poder físico? Ah, vai saber lá o que vai acontecer com isso, tá ligado? Mas acho que o Mesh, ele vai ter sim benefícios sem ser Visionário Divino, né? Ele vai ficar mais forte de algum jeito. Inclusive mais forte do que ele já é, porque agora estão vindo adversários cada vez mais fortes. Mas essa parte final do exame vai ser muito interessante. O autor, ele realmente soube trabalhar. É isso que eu falei uns reviews atrás pra vocês. O autor tinha que trabalhar mais esse final de exame, e parece que ele tá sabendo trabalhar muito bem o pós-exame. E sim, rapaziada, teremos uma obra que vai ter um exame ou um torneio completo depois de uma interrupção, né? Porque, por exemplo, nós temos Naruto, o exame Chunin, que foi interrompido. Tem uma pá de anime aí que eu vou ficar meia hora aqui falando, anime e mangá que teve seus torneios interrompidos. Mas enfim, eu gostei demais do Renato Sevol. Se pá é meu visionário favorito dos que mostraram mais coisas até agora. E é legal ver o autor inserindo os Visionários Divinos a cada arco ou acontecimentos diferentes. A partir desse ponto da história, teremos com certeza mais de suas aparições e desenvolvimento. E bom, agora vamos às previsões de Mashle, Magic and Muscles capítulo 78. Cara, essas previsões vão ser difíceis. Como já acabou o Mesh vs Walter, agora sim
eu acho que deve mostrar alguma coisa de Barret e Lance com outros visionários divinos entrevistando eles, né? E assim eles vão passar de fase e vão descobrir essas informações que o Mesh acabou de receber, e talvez tenhamos uma pequena amostra de habilidade desses visionários, né? O Eraser, inscrito do canal, deu umas sugestões nos últimos vídeos de quem Barret e Lance poderiam lutar, e eu vou com ele nessa. Barret, eu acho que ele vai ser contra o Agito Tairogi, o visionário do dragão. Ia ser bem legal, acho que combina assim uma luta dos dois, né? Não que o Barret vai fazer alguma coisa contra ele, mas diferente do que ele falou pro Lance, eu chuto Lance versus Tsurara Halistone, a visionária do gelo. Esses palpites são mais por chutes mesmo, sendo essas trocações rápidas, podendo ou não acabar no próximo capítulo ou no próximo do próximo. Mas enfim, rapaziada, o vídeo foi esse. Se você gostou do vídeo, já dá um like para mais vídeos de Mesh Magic and Muscles. E é isso, valeu, falou, até o próximo vídeo, fui!